Olá, olá, tudo bom? Muito bem, pessoal. Estamos aqui para mais um evangelho online do Lar Espírita Casa do Samaritano. Eu me chamo Ângela e hoje nós vamos ler uma passagem do capítulo 15, do capítulo 13, desculpem, do capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Itens 7 e 8, tá? Então, quem quiser pegar o seu evangelho, né, vocês podem estar acompanhando também, né, no nosso feed do Lex. Sempre é publicado no dia anterior o evangelho seguinte. Então, lá já tem as referências. Vocês podem de repente colocar aí no celular de vocês, no tablet, no computador, porque tem versões das obras básicas em PDF gratuitamente, como também pode ser o evangelho físico, né? Impresso, o mais tradicional. Então eu vou começar lendo uma mensagem de harmonização, que é o tempo que mais pessoas entram aqui, né, para somarem esse momento de reflexão e oração. É desse livro que eu sempre estou lendo quando eu faço o Evangelho Online, Chico Xavier, todo dia. São mensagenzinhas bem curtas e que podem ser usadas em vários momentos, tá? Podem ser usadas diariamente como uma profilaxia mesmo, uma prevenção, uma higiene mental, né? De manter a limpeza dos pensamentos. Então, quando a gente lê essas mensagens, elas elevam o nosso pensamento ali momentaneamente para aquelas esferas, né? Para aquelas ideias mais elevadas. Então, tanto como uma forma de prevenção da nossa saúde mental, sempre estar lendo esse tipo de mensagem positiva, e quanto quando a gente está com os pensamentos mesmo meio desordenados, mais pessimistas, aí mais ainda é bom a gente estar lendo essas mensagens, né? Então a de hoje é paz e libertação, esperança e alegria dependem de sua própria atitude. E é isso que Jesus falou pra gente, né? De uma maneira bem geral, a gente for resumir os ensinamentos do Mestre. Ele falou que a conquista da paz, a nossa libertação espiritual, mental, a esperança e a alegria, elas dependem unicamente da gente, né? Dependem do nosso comportamento, certo? Bom, então acho que já dá pra gente ir iniciando. Lembrar também do copo de água, tá? Quem quiser colocar um copo de água ali aqui do seu lado, pertinho do evangelho, pertinho de você, para que a equipe possa fazer a fluidificação da água. Então, eu convido a todos e a todas a ir mantendo aí a concentração. Quem se sentir à vontade pode fechar os olhos, respirar profundamente umas 2, 3 vezes. E unindo nossos pensamentos enquanto irmãos em Deus, nós agradecemos por todas as bênçãos da vida, por toda a proteção, por toda a força espiritual que nos é dada, mesmo quando não percebemos. Nós agradecemos imensamente e pedimos que estejamos sempre conectados ao bem maior em todos os momentos da nossa vida, auxiliando o nosso processo evolutivo.
nos auxiliando nesse processo de evolução. Abençoa-nos hoje sempre, amado Mestre, assim seja. Amém. Olá! Olá, Bel, olá, Tiago. Tem algumas pessoas que eu vejo aí que sempre estão presentes aqui no Evangelho, eu não as conheço pessoalmente, mas que bom, porque a gente vai entrando numa sintonia energética, né? Como um grupo de oração. É aquilo que eu falei no Evangelho passado, quarta passada, que quando Jesus mesmo falou, né, que quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu mesmo lá estarei. Trazendo uma compreensão para essa fala dele, a gente pode entender que quanto mais mentes ali reunidas em uníssono, emitindo pensamentos de fé, de gratidão, de oração, mais força tem aquele impulso energético, né? Então o evangelho coletivo ele tem esse poder, tá? Então vamos lá, o capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Convidar os pobres e os estropiados. Item 7 e 8. Ele disse também àquele que o havia convidado: quando derdes a jantar ou a cear, para isso não convideis nem vossos amigos, nem vossos irmãos, nem vossos parentes, nem vossos vizinhos, que serão ricos, de medo que eles os convidem em seguida a seu turno, e que assim retribuam o que haviam recebido de vós. Mas quando fizerdes um festim, convidai para ele os pobres e os estropiados, os coxos e os cegos, e estareis felizes, porque não terão meios para vô-lo retribuir. Porque isso vos será retribuído na ressurreição dos justos. Um daqueles que estavam à mesa, tendo ouvido estas palavras, lhe disse: feliz aquele que comer do pão no reino de Deus. São Lucas, capítulo 14, versículo de 12 a 15. Quando fizerdes um festim, disse Jesus, para ele não convideis os vossos amigos, mas os pobres e os estropiados. Estas palavras, absurdas se tomadas ao pé da letra, são sublimes se nelas se procura o espírito. Jesus não podia ter querido dizer que, em lugar dos amigos, é preciso reunir à sua mesa os mendigos da rua. Sua linguagem era quase sempre figurada, e a homens incapazes de compreenderem as nuances delicadas do pensamento seria preciso imagens fortes, produzindo o efeito de cores berrantes. O fundo do pensamento revela nestas palavras: sereis felizes porque não terão meios para vô-lo retribuir. Quer dizer que não se deve fazer o bem com vistas a uma devolução. Mas pelo único prazer de fazê-lo. Para dar uma comparação surpreendente, disse: convidai para os vossos festinhos os pobres, porque sabeis que estes não poderão nada vos retribuir. E por festins é preciso entender não o repasto propriamente dito, mas a participação na abundância de que desfrutais. Estas palavras podem, entretanto, também receber sua aplicação no sentido mais literal. Quantas pessoas não convidam à sua mesa, senão aqueles que podem, como dizem, lhes honrar, ou que podem convidá-las a seu turno. Outras, ao contrário, encontram satisfação em receber aqueles de seus parentes ou amigos que são menos felizes. Ora, quem é que não os possui entre os seus? É, por vezes, prestar-lhes um grande serviço sem aparentá-lo. Estes, sem irem recrutar os cegos e os estropiados, praticam a máxima de Jesus, se o fazem por benevolência, sem ostentação, e se sabem dissimular o benefício por uma sincera cordialidade. Ok. Bom, com certeza vocês já ouviram muito falar, inclusive nos evangelhos aqui do Lex, né?
que Jesus ele se utilizava muito de alegorias, né, de figuras de linguagem, que ele justificou como necessárias, pois era como dar pérolas aos porcos, né, que é uma outra alegoria que ele utiliza. Ou seja, naquela época que ele veio, foi necessário, é tudo no tempo certo, mas muitos dos que estavam o escutando não tinham a menor condição de aprender aqueles conhecimentos, certo? Espiritualmente falando, questão de maturidade, né, espiritual. Então ele se utilizava, né, dessas alegorias, dessas metáforas, através de histórias representativas que contêm nas suas entrelinhas e no seu significado riquíssimos ensinamentos morais, né, que se a gente ampliar, eles servem para várias situações diferentes da nossa vida, não só aquela que Jesus está exemplificando na história, né, nas alegorias, nas metáforas que ele usa. Então, por isso que aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, na compreensão dessa passagem de Jesus, do Evangelho de São Lucas, ele explica que é preciso que a gente não pegue o sentido literal do que Jesus falou. Isso se aplica a várias outras passagens, certo? Que Jesus se utiliza, né, dessas alegorias, tantas da figueira seca, pérolas aos porcos, e tantas outras, né, ao longo do Evangelho. A agulha, né, o rico, o camelo passar pelo buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus, todas são alegorias, né, representações metafóricas que ele utiliza para passar ensinamentos morais. Então, nessa passagem, também é dessa forma, né? O que ele tenta trazer para a gente aqui é a noção de que quando a gente faz coisas boas para os outros, que a gente não faça somente para aqueles que nós sabemos que podem nos retribuir, como se fosse ali uma troca de favores, né? Eu estou ali quebrando o galho porque eu sei que futuramente tal pessoa pode também me quebrar o galho. Isso não é errado, né? Isso é uma forma de sobreviver coletivamente, as pessoas se auxiliarem. Mas a gente deve ir além disso, né? E também estender essas nossas práticas, né, de caridade e fazer coisas boas para as pessoas que não podem realmente, pelo menos naquele momento, nessa situação, retribuir para a gente, certo? E isso é um exercício de fazer o bem sem olhar a quem, né? Que Jesus também traz em vários momentos do seu evangelho. E aí ele bota, né, ele coloca aqui, que sereis felizes porque não terão meios para vô-lo retribuir. Que é isso que eu estava falando, né? O ensinamento mais amplo, o ensinamento moral mais amplo que Jesus traz nessa passagem, que ele se utiliza dessa linguagem metafórica, alegórica, que ele faz tantas vezes ao longo do evangelho dele, é para passar esse ensinamento moral mais amplo de que a gente deve fazer coisas boas para as pessoas, a gente deve fazer o bem, independente delas terem condições de nos retribuir naquela medida, né, aquele bem. E que essa ideia, essa alegoria, essa metáfora do festim que ele coloca, né, aqui na passagem do Evangelho, não é propriamente o festim, o jantar, a festa, né, a comemoração, mas os recursos que chegam até a nossa vida, né, a abundância, a prosperidade, né. Tem uma fala que, se eu não me engano, eu não sei se é do Chico Xavier, né? Se não for, tudo bem, me corrijam, mas o ensinamento ele é muito bonito, que é: ninguém é tão pobre que não tenha pelo menos assim uma palavra para dar, uma atenção, algo, né? A frase, a ideia é justamente essa, né, que o autor quer passar.
Então, essa prosperidade, ela também não necessariamente precisa ter posses para fazer grandes jantares ou coisa do tipo. Mas todos nós somos prósperos em algumas coisas, né? Algumas pessoas, elas têm uma facilidade muito grande de, através das palavras, da escuta, prestar auxílio às pessoas. Isso é uma forma de abundância, né? Que nós conquistamos ao longo das nossas existências e que a bondade divina permite que a gente conquiste no nosso processo evolutivo. Então, quantas vezes a gente também só dá atenção, só conversa, só divide o nosso tempo para auxiliar, para escutar um momento de sofrimento, uma dúvida, e pessoas que podem nos retribuir, né? Aquelas amigas, aquelas pessoas que a gente sabe que no outro momento vão nos escutar também. Só que algumas vezes as pessoas que mais precisam de nós e dessa nossa capacidade de se doar, de escutar, são pessoas que não têm condição de nos retribuir, pelo menos naquele momento, né? Seja porque estão em muito sofrimento, né? Ou mesmo porque ainda não tem essa maturidade espiritual. Então, a gente ampliando esse sentido do festim, né, e da prosperidade, da abundância, para vários outros recursos que nós temos, que eles não são apenas os materiais, certo? No próximo tópico, que vai ser discutido amanhã, vocês vão ver a diferença entre a caridade moral e a caridade material, né? Que tem um pouco a ver com isso do que eu estou falando. Muitas vezes a caridade moral é mais difícil ainda de exercer, porque aqui exige uma série de autodomínio da nossa parte, né? Da gente relevar os erros, da gente perdoar, da gente saber escutar com paciência quando alguém está em desequilíbrio e não desequilibrar junto com a pessoa. Isso tudo são formas de caridade moral, né? E que também nós podemos enxergar pelo prisma da abundância, né? Sermos abundantes em sentimentos elevados, sermos abundantes em amor, em atenção, em saber escutar as pessoas, né? Saber apoiá-las, às vezes de maneira simples no dia a dia, que não necessariamente envolve questão material, dinheiro, tá? E aí ele coloca assim, que bom, também, né, se pode trazer uma visão mais literal a essa passagem, o que não é de costume, né? A gente deve sempre ampliar as metáforas e alegorias que Jesus utiliza, mas que muitas vezes, às vezes dentro da nossa própria família, do nosso círculo mais íntimo ali de relação, de amizades, existem pessoas menos afortunadas, né? Materialmente falando, e que ele coloca que quantas vezes uma forma de você estar trazendo ali uma alegria, um aconchego, né? Você convidar muitas vezes essas pessoas para participarem ali da tua abundância, da tua prosperidade, né? Oferecer um almoço feito com carinho. E mais uma vez eu coloco que não é só a questão material em si, da comida, do jantar, mas muitas vezes é a atitude de cuidado, né? Só a atitude de cuidado, de convidar, de se disponibilizar até aquele momento ali com aquelas pessoas, sejam da sua família ou não, já é uma forma de você estar permitindo que essas pessoas participem das coisas boas que você tem a oferecer, né? Que ela possa receber isso. Mas aí ele coloca a importância e aí toca novamente no ponto da caridade moral, que é o próximo tópico de amanhã, que a gente possa fazer tudo isso sem ostentar, né? Sem aquela atitude, às vezes na forma como a gente fala, na entonação de voz, nas palavras que a gente usa, né? E que muitas vezes é meio humilhante para as pessoas que estão ali em condições de receber a nossa ajuda. E a gente nem se dá conta, porque já está tão enraizado na nossa personalidade, né? Hábitos mesmo construídos ao longo, às vezes, de muitas encarnações, que a gente não se dá conta que
que a gente está agindo de uma maneira orgulhosa, né? Falando de uma forma que não acolhe, uma forma que deixa o outro desconfortável, ajudado, mas se sentindo humilhado, né? Então aí entra a questão da caridade moral, né? Da sabedoria para saber exercitar a caridade, porque a caridade não é só dar, né? Não é só oferecer ao outro, é até a forma como você oferece, né? A forma como você disponibiliza. É uma forma humilde, é uma forma sem se colocar acima do outro, porque momentaneamente você está tendo mais condições do que ele em algum aspecto, seja material ou emocional, né? É uma forma que não faz o outro se sentir envergonhado e nem achar que tá te devendo, né? Que é um devedor que precisa te retribuir, porque também tem isso. Às vezes a gente faz um favor, presta um auxílio e faz de uma forma que meio que cria uma atmosfera de dívida, né? O outro tem que me retribuir porque, olha, eu me sacrifiquei muito. E a caridade realmente genuína não é isso, né? É quando a gente consegue fazer essa caridade por pura benevolência, né? Como ele coloca aqui, sem ostentação. E sabendo, inclusive, dissimular, né, o benefício por uma sincera cordialidade. Então, muitas vezes você pode até ajudar de uma maneira indireta, né, sem nem anunciar que você está ali para ajudar, como quem não quer nada, tá? De uma maneira muito silenciosa e você está ali ajudando, né? Sem colocar o outro nesse lugar meio que de inferioridade, porque está precisando ser ajudado. Agora, é claro que do lado daquele que está sendo ajudado, muitas vezes somos nós que precisamos ser ajudados, né? Por questões emocionais, espirituais, financeiras, o que for. Mas que a gente saiba também a seu turno, quando formos nós que estivermos recebendo um auxílio, né, que a gente saiba trabalhar o nosso orgulho, a nossa vaidade, de entender que é assim mesmo, que a vida é cíclica e às vezes a gente ajuda, às vezes a gente é ajudado. Então, é um trabalho também para o nosso orgulho, quando nós somos ajudados, tá? Mas o foco aqui do Evangelho é em relação a quando nós praticamos a caridade, né? Quando nós praticamos a caridade, que a gente saiba fazer de uma forma cordial, de uma forma benevolente, de uma forma mansa, de uma forma sem precisar alardear, anunciar, né? Inclusive com a própria pessoa, ainda que só saiba você e a pessoa que você está ajudando, ele nos lembra a importância da gente ter um manejo na forma como a gente oferece essa ajuda e como a gente conduz esse processo, para não ser um mero constrangimento, né? Uma mera humilhação. Isso exige uma maturidade bem maior. Imagina que naquela época, né, que Jesus falou isso, os espíritos lá encarnados, talvez muitos de nós, não sabemos, não tinham mesmo condição quase de compreender a importância da caridade mesmo. Caridade no sentido de eu tenho comida na mesa, eu estou vendo uma família aqui do meu lado passando fome com criança, então eu vou dividir a minha comida, eu vou dar um jeito. Ainda que eu faça de uma maneira não muito cordial, né? Naquela época, então, o endurecimento espiritual para muitos era maior, de uma maneira geral. Então, até para compreender a importância da caridade era difícil. Imagina para compreender esse sentido mais sutil que está aqui né, nessas alegorias e metáforas que Jesus utiliza, do festim, dos pobres e estropiados. Eles não tinham também essa condição de entender essa depuração do sentimento da caridade, né? Não é só praticar o bem, mas é inclusive prestar atenção na forma como você pratica esse bem.
Inclusive porque a gente vive hoje em dia numa era muito da midiática, né, das redes sociais. E às vezes a gente esquece alguns princípios assim, muito antigos, mas muito verdadeiros, que tá aqui no título desse capítulo, né? Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, que é outra metáfora, alegoria que Jesus utiliza em outra passagem. Então, muitas vezes a gente quer alardear, que a gente ajuda, que a gente participa de projeto disso, de projeto daquilo. E, bom, sem ser radicais, né? Mas às vezes é importante a gente procurar o equilíbrio e se questionar, né? Até que ponto, às vezes, todas essas coisas que eu faço, eu estou perdendo muito do real resultado que viria para mim em forma de bem, em forma de auxílio, em forma de energia boa do universo, por eu estar praticando bem, porque eu já estou recebendo a minha recompensa, como Jesus mesmo coloca, né, em várias passagens, porque eu já estou recebendo a minha recompensa. A recompensa do mundo, que é aquela que agrada ao meu ego, ainda imaturo espiritualmente, orgulhoso. Então eu estou me sentindo benquista, bem avaliada pelas pessoas, né? Quando eu tenho essa necessidade de fazer o bem, tá aí divulgando, propagandeando em todos os lugares, né? Enfim, é uma passagem relativamente assim curta, mas que traz ensinamentos, como eu falei, para a gente ampliar e levar para a nossa vida como um todo, tá? Para as nossas relações, para todas as situações da nossa vida. Sempre pensar, né? Que a gente consiga alcançar esse estado de fazer o bem porque a gente se sente bem fazendo o bem. E ninguém precisa saber disso. Porque na verdade quem precisa saber é você e Deus, né? A verdade todinha é essa, tá? Que é um outro sentido que está o tempo todo nesse capítulo inteiro do não sabe a vossa mão esquerda que dá a vossa mão direita. E que a gente possa levar esses ensinamentos, então, para todas as situações, né, da nossa vida. Nas relações cotidianas, a gente tem que procurar levar o evangelho para as nossas relações cotidianas, né? Às vezes a gente está ali com uma pessoa muito próxima da gente, aparentemente ali preocupada com algum problema sério, né, triste, cabisbaixa, e você não sabe bem como chegar para auxiliar. Uma coisa é eu chegar e falar, olha, me fala logo o que você tem, porque eu posso te ajudar, né? Às vezes a sua intenção até é boa, mas como eu falei anteriormente, a entonação que você escolhe, as palavras, o momento, né? Uma atitude muito impositiva que não respeita o tempo do outro, às vezes não é a melhor forma. Então, se você tiver um pouco de sabedoria, você vai tentar trabalhar com empatia nas suas relações e pensar como será que eu, nessa situação, me sentiria à vontade, né? Às vezes, só o outro se disponibilizando, falando, não, eu tô percebendo que talvez você não esteja muito bem, viu? Caso você queira em algum momento conversar, não precisa ser agora. Eu também, às vezes, fico assim, né? Às vezes é importante. Deus nos fez muito iguais em determinadas coisas, como o sofrimento, a dor, né? A necessidade de amar e ser amado é uma coisa que, em diferentes medidas, está em todos nós. Então, a gente pode utilizar essas coisas gerais para ser empático com o outro, né? Para exercitar esse ensinamento de fazer o bem, sem necessariamente esperar do outro, né, o mesmo, sem realmente esperar, a verdade é essa. Porque não precisa vir do outro, gente. Vem da vida. Né? Quando a gente faz boas coisas para as pessoas, verdadeiramente, né,
e de uma maneira amorosa, de uma maneira que tenha uma caridade moral, né, um cuidado em preservar a pessoa que é ajudada, a vida nos dá de volta. A gente não precisa ficar esperando, não é isso, mas é natural, né? São as leis que regem, então a gente não precisa esperar do outro, tá? E que a gente comece esses exercícios na nossa família, naqueles que nos são mais próximos, que a gente tem o desafio da convivência diário, né? Que a gente também tem que exercer a caridade com eles, né? Caridade não é só essa caridade de uma família perdeu tudo, vamos lá todo mundo ajudar. Pessoas estão tendo depressão e ideação suicida, vamos escutar. Isso também é importante. Mas também tem aquela caridade silenciosa do dia a dia, né? Aquela caridade silenciosa que é você perceber que o outro não está bem, está irritado, e você, ao invés de reagir com irritação também e atrapalhar logo o dia de todo mundo, você pensa, nossa, eu também tenho dias que eu estou assim. Eu vou silenciar. Isso é uma forma de caridade. Nas pequenas coisinhas do dia a dia, né? Nas pequenas coisinhas do dia a dia. E de se colocar de uma maneira humilde na hora de auxiliar as pessoas, tá? Porque é aquilo, naquele momento a gente tá tendo algo ali a oferecer para aquela pessoa, seja material ou moral, né? Mas em outros momentos essa pessoa pode ter nos ajudado nessa vida ou em outras que a gente agora não lembra, ou pode vir, né, no futuro, mas sem que a gente espere. Então, todas essas questões são importantes, tá? Exatamente, Isabel. O universo retribui a lei de ação e reação, né? Ela é natural mesmo, é uma lei divina. Então, com essa reflexão para o nosso dia a dia, que a gente tem um dia muito bom, muito abençoado, com bons pensamentos, bons sentimentos, boas ações, tá? Vamos fazer então a nossa prece de encerramento. E aí quem se sentir à vontade pode fechar os olhos. Se quiser respirar umas 2, 3 vezes. Unindo nossos pensamentos como irmãos e irmãs em Deus, nós elevamos as nossas intenções ao Altíssimo Deus do Universo, nosso Pai Criador, amado Mestre Jesus Cristo, toda a espiritualidade amiga e benfazeja, que possam nos auxiliar para que os ensinamentos do Evangelho germinem em nossas mentes, em nossos espíritos, em nossos corações, no nosso dia a dia. E que especialmente aqueles que mais precisam nesse momento, as pessoas que estão em sofrimento, seja de qual natureza for, que essas pessoas possam ser auxiliadas a partir dessa energia aqui criada nessa oração. Que assim seja. Amém. Bom, então, gente, finalizamos o nosso evangelho de hoje. Amanhã tem outro colaborador com mais evangelho. Muita paz.